Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje o meu convidado é o meu amigo Gustavo Lima, que é o CEO do Risposta. Oi, Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo a esse podcast. Oi, Mariane. Muito feliz aqui com o convite. A gente aqui do Risposta é super fã do portal e do trabalho que vocês fazem aí. Estamos honrados aqui com o tempo de poder conversar um pouquinho aqui com você sobre a experiência do cliente, sobre o Risposta, o trabalho que a gente faz aqui no mercado. Eu também sou super fã do Risposta. Daqui a pouco a gente vai falar o porquê que eu sou fã do Risposta, quais foram as modificações, os benefícios que eu fiz nos meus restaurantes por causa do Risposta. Mas vamos lá, a gente veio falar então da experiência do cliente, um assunto que eu adoro e que você é um especialista, um estudioso do assunto, e até por isso eu te convidei para vir aqui bater um papo com a gente. Conta um pouquinho, Gustavo, sobre a sua visão. O que é a experiência do cliente? Tá certo. Bom, essa é uma pergunta muito boa e é até difícil assim da gente deixar muito preciso, porque experiência, né, quando a gente fala de experiência, a gente está abraçando diversos conceitos de marketing, né, não é só um único conceito. Acho que hoje a gente tem uma oportunidade única, né, de conseguir medir melhor, né, a satisfação dos nossos clientes. Isso em todos os setores, né? E acho que na gastronomia, na hospitalidade, o fato das novas tecnologias permitirem, né, que se acompanhe mais o sentimento dos clientes e possa se fazer tratativas aos clientes com inputs, né, em gestão para melhorar produto e melhorar serviço, é uma oportunidade aí única, né? Porque é uma coisa que, se você pensar há 5, 10 anos atrás, isso não era possível na escala que tem hoje, né? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar, a gente fala muito de experiência, né? A experiência do cliente, tem muitos... Isso é um termo, assim, que está muito na moda, né? Se pensar em experiência e dados. Todo mundo fala disso, experiência e dados, mas eu acho que é importante pro empresário, né, de pensar, cara, como é que eu pego isso e transformo em uma coisa mais tangível no meu negócio, né? E isso é um pouquinho do trabalho que a gente faz, porque da onde vem esse conceito, né? A tecnologia permite trazer à tona muita coisa que a gente não consegue enxergar com os nossos próprios olhos, né? E eu sei que você é um cara que lê bastante, escuta aqui no podcast vários dos seus convidados também lendo bastante, né? E recentemente tem uma série de prêmios Nobel de economia, né, que vieram com a história da economia comportamental, né? Isso deu grandes insights de marketing para os negócios, para as grandes empresas, né? E agora estão permitindo também grandes insights para os negócios menores. E, cara, tem vários... entendo que tem vários estudiosos na área. Um chama a atenção, né? Você chegou a ler um livro chamado Rápido e Devagar? Conhece esse livro? Ainda não. É um livro muito bom, ele fala sobre isso e o Daniel ganhou o prêmio Nobel com esse livro. E ele fala basicamente, você já deve ter ouvido falar dessa história, mas ele fala que a gente tem dois sistemas. Um sistema mais intuitivo, né, e um sistema mais analítico. O sistema intuitivo, ele chama do sistema mais primário que o ser humano tem, e ele é muito ágil, né? Então a gente toma as nossas decisões meio que no automático, é um pouco daquela história do hábito, das formações de hábito e também de responder muito rápido. É quase na questão da sobrevivência, né? E a gente tem um outro sistema, que é um sistema mais analítico, que é mais devagar. Só que é no analítico, normalmente, que a gente vira o jogo das coisas, né? Porque a gente tem um pouco... ele é mais devagar, mas ele é mais preciso, ele faz com que a gente tome decisões muito mais apropriadas, né? E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque gestão de experiência do cliente passa muito por isso. O que você entende, né? Como você avalia se você, como empresário, está dando ou não uma boa experiência.
e vai passar muito por essa tua intuição e essa sua leitura de ambiente. Isso que você falou, Gustavo, olha só, esclarecendo aqui para quem está escutando a gente no Spotify, para quem está escutando a gente aqui no nativo do iPhone, é assim. Quando você decide ir para sua casa de carro, às vezes você está no seu restaurante favorito e vai para sua casa de carro, você não para por um instante e começa a mapear o caminho que você vai fazer até a sua casa. Isso já funciona quase que de maneira automática no seu cérebro. Você já conhece um caminho que você considera, ou que o seu cérebro considera ali mais seguro ou talvez mais rápido, enfim. É uma decisão quase que automática quando você toma. E o que o Gustavo está dizendo é que se você talvez parasse e analisasse como é que está o trânsito, como é que está, se tem algum bloqueio em alguma rua, isso poderia trazer vários benefícios. Essa decisão de mapear ali o seu caminho poderia trazer vários benefícios e você deixaria de enfrentar vários obstáculos. É mais ou menos isso, né, Gustavo? Exatamente, exatamente. Você deu um exemplo super bom de como que a gente transforma as coisas no piloto automático, né? Quando que se a gente parar e olhar, existem caminhos melhores para fazer as coisas. E quando você vai gerenciar a experiência do cliente no seu restaurante, seja você uma cadeia gigante ou um chefe com estrela Michelin ou um restaurante de bairro, qualquer tipo de negócio de gastronomia e hospitalidade, você enfrenta esses problemas. Como você vai, o que você está lendo daquela percepção e como é que você está ajustando o produto e treinando o teu time, né? Eu vou dar um exemplo, quando esse lance da intuição, de tocar o dia a dia assim, muito rápido, sem parar para olhar os dados, né, prejudica, né? Um exemplo clássico que tem é o exemplo, por exemplo, do avião. Se te contarem aí, olha, acabou de ter um acidente de avião, né, aí na sua cidade, né, ou no Brasil. E aí, 4 dias depois, te contam mais uma vez que teve um acidente de avião. Cara, primeiro, a reação normal vai ser assim, cara, não dá para andar de avião. É muito perigoso, né? Verdade. E aí, mas por quê? Isso a gente fala que é a ciência da disponibilidade. Chegou para você a informação do avião 2 vezes seguidas. Não quer dizer que agora andar de avião é muito mais perigoso do que era antes. Só que você passou a ter uma percepção daquilo. Né? Esse é o exemplo do avião. Agora, no seu restaurante, tá? 2 clientes seus seguidamente falam para você, olha, tem que rever essa carta de cerveja está com problema. 2, você atende 3 mil, 5 mil, em todos os seus restaurantes, muito mais. Mas se 2, 3 vierem no seu ouvido em seguida e falar isso, você vai passar a ter um viés de falar, cara, tô com um problema nesse negócio de cerveja. O pessoal não tá vindo aqui porque eu preciso rever o menu de cerveja. E não necessariamente isso é verdade. Porque tem uma série de outras coisas acontecendo que você vai precisar coletar dados e sentimento para saber se eram até mais relevantes do que a cerveja. Cara, isso que você está falando é incrível. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho no cliente oculto, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, que as grandes marcas contratam empresas, contratam profissionais para fazer exatamente a identificação através de números do que você está falando. Mas continua aí, Gustavo. Exatamente. Então, assim, e aí não sou eu que estou falando aqui, né? Isso é uma linha de estudos gigantes das maiores universidades sobre economia comportamental, que a gente o tempo todo é enganado com as nossas intuições e acaba tomando decisões erradas. Então, o que fazer? Como no negócio de gastronomia, a gente pode capturar dados, tratar esses dados para que as decisões sejam tomadas mais no que realmente interessa para o negócio e para o faturamento. Tem um outro exemplo clássico, vou dar mais 2 exemplos, dessa onde a intuição falha dentro de um restaurante. A questão da familiaridade. Então, por exemplo, se um garçom que você gosta fala para você, olha, a gente tem que fazer determinada coisa. Porque a gente gosta das pessoas, né? Tem pessoas que a gente gosta mais, pessoas que a gente gosta menos, isso é da vida, né? E se você tiver uma familiaridade maior com aquela, ou um amigo seu que vai no restaurante e fala, Mariane, aconteceu isso, isso e isso. Não é raro, né, um dono de restaurante dar uma bela bronca na equipe por conta de um comentário que um amigo fez. Mas será que aquele comentário era efetivo ou foi um caso isolado? Sem medir, né, sem você medir a operação constante, você começa a praticar esses erros, porque é natural do ser humano. E isso passa
do empresário para os times, mas também passa para o consumidor. Por exemplo, quando vocês fazem a ancoragem, você fala muito de ancoragem, né? Vamos dar um exemplo de ancoragem do delivery. Quando vocês colocam o tempo lá, né? Os restaurantes colocam o tempo de que vão fazer a entrega. Se o restaurante colocar lá 10 minutos, que é um tempo excepcional, né? Vou entregar o hambúrguer em 10 minutos. Mas se ele entregar em 12, vai ter uma chuva de reclamação de demora. Mas 12 minutos é incrível, porque ninguém entrega em 12, né? Então, assim, a questão da ancoragem, todas essas... a forma como você mexe com percepção e razão e intuição, né, que é o que a gente está... Por outro lado, se você promete em 40 e entrega em 12, o seu cliente se apaixona por você, né, Gustavo? Exatamente. E o cliente está sendo um pouco irracional, você concorda? Porque, pô, se eu recebi em 12, eu tinha que estar muito feliz. Mas por que eu estou reclamando? Então, é muito importante entender esse lado, tanto dos clientes, a intuição e a razão da tomada de decisão dos clientes, mas também do próprio dono de restaurante. Como o dono de restaurante entende que ele também está suscetível a cometer esses erros de leitura da experiência do cliente, né? Então, assim, toda a ideia é ir buscar dados, tentar trazer o que o cérebro não consegue enxergar através de monitorar a jornada do cliente, para que depois se possa tomar as decisões no que é prioridade, e não em tudo, né? Gustavo, olha só, falando em dados, isso me remete a pensar na importância que tem a gente conhecer o nosso público-alvo, né? A gente está começando aqui, então, a falar de experiência. Então, o que eu preciso entender para dar uma boa experiência, para proporcionar uma boa experiência para o meu cliente? A primeira coisa é entender quem é esse público, quais são as exigências desse público, para depois eu mapear a jornada desse público. E o que eu quero dizer com isso? Vamos ilustrar aqui para as pessoas que estão escutando esse capítulo, esse episódio. É assim, o Marani monta um bar super transado, super legal, onde tem uns drinks legais, tem baristas super renomados, super reconhecidos, e aí o Marani vai lá e bota um DJ para trazer uma experiência ainda mais legal para os clientes. Só que o Marani não conhece a fundo o público, não rodou pesquisa, não coletou dados, e de repente as coisas não estão indo como o Marani queria. E aí, de repente, isso aí pode ser porque esse público, né, eu não consegui ter essa percepção, esse público não entende como valor um DJ, não entende como valor o ambiente que eu criei, e na verdade, talvez o que ele queria era um ambiente um pouco mais informal, que ele pudesse ir de bermuda, de chinelo, que ele se sentisse ali mais aconchegado naquele bar, de uma maneira informal. Então, às vezes, eu posso ter o que eu considero, né? E o que eu vejo é assim, o dono de restaurante falando, pô, mas eu coloquei a melhor sonorização, eu trouxe o melhor DJ do Rio de Janeiro, eu coloquei aqui o melhor barista e o meu negócio não funcionou. Então, o público, ele não sabe apreciar o que é bom. Você já escutou isso alguma vez, Gustavo? Já. Eu acho que, assim, até voltando um pouquinho antes aqui, a gente já está entrando aqui junto em como medir, como entender, coisas mais práticas até para o empresário que quer gerir a experiência dos próprios clientes. Mas você tem toda a razão. Tudo começa com o conceito de marketing do teu restaurante, né? Qual é o conceito? Para quem o que você está disposto a fazer? O que você vai fazer diferente e melhor que os outros não estão fazendo. Até para você criar o teu público e criar a tua tribo, né? Quem vai ser a tribo de clientes do teu restaurante que vai promover aquela marca. E não necessariamente você tem que agradar todo mundo, né? Você vai ter que tentar agradar ao máximo aquilo que se propôs a fazer. O que você chama de tribo? Conta para o pessoal, o que você chama de tribo? Formar a sua tribo. Então, passa muito por esse conceito. Quando você define, olha, eu vou fazer um restaurante, e esse restaurante vai ser bom nisso e naquilo, e você, de alguma forma, está expressando também a sua contribuição ali com o mundo, né? De como é que você enxerga que as pessoas deveriam se divertir, né? Ou ter uma experiência gastronômica, do teu jeito, né? Para a tua cidade, e fazer disso um negócio rentável também. Você vai começar a atrair. Quando você abre a porta, o que acontece? Um monte de gente vai ver que você está aberto. Então começa a passar.
E a gente vai entrando. E ali vai entrando gente de vários tipos. Não necessariamente o tipo que você se propôs a seguir. Então, o que você tem que fazer? Acompanhar todos esses tipos que estão entrando e garantir que os tipos que você falou que são os tipos que você quer perseguir e agradar no longo prazo, eles vão estar gostando do teu negócio, né? Vão estar te ajudando a ajustar a operação e vão estar recomendando e falando bem para os outros. Porque quem vai trazer... Porque tem um monte de gente que vai adorar o seu restaurante, mas está em casa, não sabe nem que o seu restaurante existe. Então são esses primeiros que estão chegando que vão trazer os outros. Então eles vão trazer mesmo pela recomendação do boca a boca. Eles vão falar, cara, aquele lugar é incrível. Eu me senti super bem por causa do DJ, por exemplo. Que era uma coisa que você tinha se proposto a fazer. E isso vai formando a tribo. E o mais legal é trazer o digital junto. Porque conforme você vai conhecendo esses perfis, né, e até capturando e-mails de maneira segura, óbvio, dessas pessoas que estão frequentando o seu restaurante, você pode fazer anúncios para atrair mais gente parecida com aquelas pessoas. E assim você vai formando a tua tribo, né, do restaurante ao redor do teu conceito. Eu não estou dizendo aqui que tem que negar, porque é muito difícil também você saber e falar assim, olha, o meu restaurante é para atender esse. Então barra na porta. Tinha até eu não sei se ainda existe isso, mas as noitadas e tal, às vezes barravam determinados tipos. Hoje em dia não se pode mais fazer isso, mas lá atrás... determinado tipo, não, essa pessoa aqui não é a pegada desse lugar, não vai poder entrar. Não se faz isso, né? Mas se a pessoa entrar e não se sentir bem, o empresário também não tem que se preocupar muito e falar, cara, não era para essa pessoa, né? Mas tem que escutar o que a pessoa está falando, porque de repente o que a pessoa está falando não é sobre um perfil e sobre uma preferência. Na verdade é porque você errou em alguma coisa na execução. Então também não pode ter essa arrogância, porque pode beirar a essa... Não é arrogância que eu digo, é um orgulho assim de dizer, tomei uma crítica porque não era do meu conceito. Então tem que ter cuidado para também não se atrapalhar quando estiver determinando quem é a sua tribo, né, e como estimular a sua própria tribo. Cara, você falou de tribo. O mercado, né, os conhecimentos de marketing propunham que você definisse o seu público-alvo por idade, por gênero, por hábitos e outras coisas mais. Isso foi falado por muito tempo e ainda é falado até hoje. Mas eu prefiro entender o conceito, o discurso. Tem um livro do Seth Godin, que o nome do livro é Tribos, né? E ele fala muito do que você está falando agora, porque a gente pode ter gêneros diferentes, né, homem e mulher, a gente pode ter idades diferentes, mas que tem os mesmos gostos, que é o que você está trazendo, porque aí a gente vai ter uma característica de um restaurante vegetariano, vegano, mas não só isso. A característica da pizzaria 1900, por exemplo, pode ser muito diferente da pizzaria de um grande amigo meu também, o Valmor, que é a Cadalora. Qual das duas é a melhor pizzaria? Depende do público. Uma galera gosta de uma pizza mais recheada, uma pizza que chega mais rápido. Uma galera gosta de uma pizza mais artesanal, feita com cuidado maior, com uma cobertura mais equilibrada, ao invés de ter uma quantidade maior. E às vezes gosta muito mais de um ambiente do que do outro. Então esse conceito de tribo, para mim hoje, faz muito mais sentido do que esse conceito que foi tratado por muito tempo, mas é claro que a gente tem que observar que o conceito proposto por muito tempo faz muito sentido também, mas no conceito de restaurante, na minha opinião, o sentido de tribo hoje é mais interessante a gente entender por tribos, que era o que você estava explicando, né, Gustavo? Não, muito, muito mais interessante. E eu acho que com esse... Porque assim, um restaurante, eu não sei no caso dos seus, tá? Mas eu conheço, muitos dos nossos clientes são assim, o restaurante muda de tribo às vezes durante o dia, entendeu? Ou num diferente dia da semana ele tem outra tribo, né? Então assim, é importante também entender que não dá para fixar um conceito muito forte e excluir todos os outros clientes que não caírem naquele conceito. É muito mais um trabalho de atração e criar a sua tribo do que tentar forçar um perfil de público direto no seu restaurante, que é um pouco do que... E isso que você está falando,
isso que você está falando, a gente consegue fazer na identidade da marca, nas cores que você Sim. usa na sua marca, no tipo de grafia e outras coisas mais, na identidade, mas no desenvolvimento do marketing, né, Gustavo? Na linguagem que os seus funcionários atendem, na postura, no tipo de jornada que você desenha, tudo isso você consegue ajustar. E tudo parece assim extremamente, às vezes pode parecer para um empresário pequeno, pô, eu tenho aqui, eu faço as compras, eu sou o gerente da casa, eu faço um monte de coisa aqui, como é que eu vou fazer isso tudo? As coisas são mais simples do que parecem, porque se você parar e olhar a jornada do cliente, tua tribo e tudo, vai requerer um pensamento e um carinho, mas você vai fazer uma vez. Depois que você fizer, você vai estar replicando aquilo ao longo dos anos e tentando ajustar aquilo. Então é uma coisa que dá uma tranquilidade, assim, eu acho que os empresários que eu vejo que fazem isso, bem feito, de fazer conceito e fazer um marketing para formar tribo, eles ficam muito tranquilos que eles ficam, cara, eu estou na direção certa. O empresário que às vezes não faz esse trabalho antes, ele começa a ficar nervoso, porque ele fala, cara, mas como é que eu vou acertar esse restaurante? E aí o restaurante pode dar muitas variadas. Então agora é pizza, aí agora é sushi, agora é sushi com pizza, que não tem problema. Às vezes essas coisas criativas dão certo. Em muitos lugares do Brasil dá certo. Mas precisa tentar fazer uma linha e seguir da consistência, né? Porque tudo na vida é a consistência que você vai dar naquilo que você tentou criar. Eu adorei essa forma, esse discurso que você fez, eu nunca tinha visto falando dessa forma, e é verdade, cara, você vai ter um esforço maior ali em um determinado tempo para definir qual é o tipo de cliente que você vai ter, qual é o ambiente que você quer criar ali no seu restaurante, qual que é a sua galera, qual que é a sua tribo, e depois você só vai replicar isso ao longo do tempo e vai cada vez mais reforçar esse posicionamento e não o contrário. Muita gente realmente monta o restaurante, depois monta do jeito que dá para montar, porque tem uma pizza legal, um hambúrguer legal, uma comida, um tempero que é foda. Só que a pessoa esquece do conceito do restaurante, que talvez seja uma das coisas mais importantes. Legal. Vamos pensar agora como cliente, Gustavo. O cliente chegou em um restaurante de salão. E aí ele começa a observar algumas coisas que mudam a percepção dele em cada ponto de contato, que é o que a gente chama, né? Como é que é isso dentro de um restaurante? Como é que é a experiência na prática? O que que dentro da sua experiência o cliente observa? O que que faz a diferença? Vamos começar a entrar na parte prática aqui para a galera entender. Tá. Eu acho que esse é um conceito importante e ele está publicamente na internet, você pode buscar, tem N materiais, você tem certeza que no portal também tem materiais nisso, lá no Instagram do Resposta, a gente é especialista nisso também, aprender a entender a jornada do seu cliente, né? Aprender a desenhar a jornada do seu cliente. E desenhar a jornada do seu cliente, primeiro passa por não se preocupar com o que eu quero fazer, e sim o que a gente tem que pensar é o que o cliente está sentindo, o que o cliente está pensando, o que é um atrito para o cliente naquele momento da jornada. Então vamos, por exemplo, primeiro momento de uma jornada, vamos falar de um restaurante de mesa, né? De um restaurante do fine dining, que a gente chama, né? O primeiro momento de uma jornada muitas vezes é a reserva, né? O cara está em casa ainda, ele vai falar assim, pô, eu quero ir para um restaurante. O primeiro atrito que ele tem é qual restaurante eu vou escolher. Qual restaurante vai agradar a minha namorada, minha companheira, meu companheiro, minha família. Então ele já começa a ter aquele negócio, cara, vou ter que escolher um restaurante. Já começa com um problema ali, né? Por mais que seja um negócio legal escolher um restaurante, ele já está com alguma coisa de dificuldade ali. Se o seu restaurante não tem, sei lá, um Instagram que informa minimamente o conceito que tem, se você não tem como mostrar o menu do teu restaurante online de uma maneira fácil, legal, mostrando o conceito, fotos bacanas, você já impediu aquele cara de poder ter uma experiência de reserva ou de escolha sem atrito. Porque o cara vai falar, cara, eu quero ir lá, mas não tem informação, não sei se é um lugar legal para minha família, não sei se vão gostar, então você não deu elementos para ele. Então você já naquele ponto da jornada, que é o processo de escolha e reserva, você já criou um problema para o cara. E se o concorrente diminuir esse atrito, ele vai levar de você. Cara, que sacada foda para você que está escutando. Para um pouquinho, começa a refletir de uma maneira prática o que o Gustavo está trazendo aqui. Olha que incrível isso. Um amigo te convidou para ir no restaurante, te liga
e fala, sei lá, Gustavo, cara, vamos jantar junto hoje? A gente toma um vinho e tal. Beleza, qual restaurante você sugere? E aí você fala o nome do restaurante e o Gustavo não conhece o restaurante, o que que ele vai fazer? Meu amor, o Marani me convidou hoje pra gente ir aqui em um restaurante e ele falou o nome de tal restaurante e eu não conheço. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? O que o Gustavo acabou de trazer. O cara vai visitar o seu Instagram, que é o que é automático hoje pra gente, e aí ele precisa ser bem recebido ali, que é o que você tá trazendo, né, Gustavo? Perfeito, exatamente. E esse é um ponto, que é o início da jornada. O cara está querendo ir no restaurante, nem chegou. E aí depois, o segundo passo, por exemplo, que a gente pode imaginar na jornada desse restaurante, quando o cliente chega. Quando o cliente chega e está sendo bem recebido, ou já é aquela confusão, ele chega na porta do restaurante, ele já não consegue ver para onde ele senta, ninguém fala com ele, ou alguém olha para ele e fala com uma cara não simpática e causa uma péssima primeira impressão, né? Ou tem uma fila totalmente desorganizada. Tudo aquilo já vai começar a contar na experiência como um todo e na possibilidade daquele cara entrar na tribo, né, que a gente falou do teu restaurante. E aí, então, esse desenho de jornada bom, e é tranquilo, é fácil de fazer. Então, você vai olhar, na reserva, o que está acontecendo na reserva, o que deveria acontecer e o que está acontecendo de fato. Como é que eu vou melhorar? Na chegada do cliente, no momento que o cliente está fazendo o pedido, né? A equipe conhece o cardápio, ela consegue explicar o cardápio. Porque assim, no momento do pedido é um momento de estresse também, né? Porque você tem que fazer uma escolha. Então, às vezes, você está escolhendo um prato e está deixando de escolher vários outros. Não é raro, assim, às vezes o empresário coloca um menu gigantesco, né? Isso é mais comum do que se imagina. Coloca um menu gigantesco e causa uma paralisia no cliente na hora de escolher. E aí o cliente nem sabe porque que não quer voltar naquele restaurante, mas ele, na verdade ele não vai porque se sente mal na hora de ter que escolher tanta coisa, né? E aí a equipe tem que Escolher ajudar. dói, né, Gustavo? Escolher dói pro ser humano. Escolher dói, né? Exatamente. E a equipe mas uma equipe treinada pode favorecer muito, né, esse menu que já era mais longo, que tem mais opções, porque ela vai ajudar o cliente a escolher. Então você tem as duas coisas. Agora, não adianta colocar o maior menu do mundo e uma equipe totalmente destreinada, você vai criar um problema, eventualmente. E a gente tem vários casos. A gente monitora aqui, o Resposta já mediu mais de 5 milhões de experiências. Uau. Então a gente já perguntou de menu milhões de vezes. Então a gente tem muitos dados sobre isso. E na verdade, não necessariamente o maior menu é o melhor menu. Aliás, quanto maior menu e muito grande, pior fica esse processo de escolha. E de novo, esse é um ponto da jornada, né? Voltando à tua pergunta. Esse é um ponto da jornada que precisa ser resolvido. E quando você resolve esse, você aumenta o faturamento do teu restaurante. Porque uma equipe que sabe vender, ela vai puxar ticket médio. Né? E hoje a gente tem um dado legal para passar, assim, os restaurantes que a gente monitora, que são 700 no Brasil, né? E aí tem todos os perfis, tem desde as cadeias de restaurantes bem grandes até restaurantes de bairro, restaurantes lá no interior de Fortaleza, a gente tem tudo que é perfil de cliente. No Brasil, a média, os clientes falam que em 40% das experiências que eles têm, os garçons não oferecem absolutamente nada para eles. Eles não conseguem perceber uma venda. Então, ou seja, é o garçom, o famoso tirador de pedido. Que ele chega na mesa e pergunta, e aí, vai comer o quê? Aí o cliente fala, ele anota e pronto. Mas faz isso ao longo da experiência inteira. Ele não oferece bebidas adicionais, entradas, sobremesas. Então, de novo, é um ponto da jornada, aquele no pedido, né, que com um pouco de treinamento você já começa a encantar mais os clientes. E assim vai, espera pela comida, no consumo, qual é a percepção dele da comida no consumo, se a equipe volta e pergunta se está tudo bem, se precisa corrigir algum eventual erro. Importante que o empresário tenha esse hábito de checar se o trabalho, se a proposta que ele está colocando está sendo executada na prática pelos colaboradores. E assim vai, até o momento do pagamento, né, e da saída, você tem que se preocupar com o que está acontecendo na cabeça desse cliente e medir isso de alguma forma. Né? E o ideal é que seja com uma pesquisa de satisfação que não seja invasiva. Que seja uma pesquisa que te ajude a entender o problema e já melhorar no dia seguinte. Sim.
E aí aquela história do 1%, sabe? Ficar 1% melhor todo dia, que todo mundo fala, funciona muito em restaurante, né? Em restaurante é um negócio que é impossível. Bom, a gente tem restaurante que é cliente que tem a estrela Michelin, tem de tudo. Cara, todos os clientes nossos cometem erros o tempo todo. É muito erro. A diferença de um bom para o ruim é que o cara pega o cara que está errando e corrigindo, é o cara que está tendo Eu sucesso. falo isso Porque ele também, não pega o Gustavo. Nosso cliente. discurso é muito alinhado, cara. Porque é isso. O pessoal me pergunta, Marani, mas como é que é no seu restaurante? Vocês não erram? Eu falo, a gente erra muito, muito. Só que a gente corrige a rota o tempo inteiro, né? E olha só, uma Exatamente. coisa que você trouxe, né, Gustavo? Você explicou de uma forma super simples e direta. Ficou muito, muito legal aqui para a gente entender o que, que é a experiência do cliente, o que, que é a jornada, na verdade, né? Experiência não, que é a jornada. Todos os pontos de, todos os pontos de contato que o cliente tem ali ao longo de todo o tempo que ele passa com a gente. Desde a hora que ele chega na porta do restaurante, que ele é recebido, que ele é conduzido até a mesa dele, que ele é atendido pelo garçom, bebida quente, bebida fria, o prato chegou, a conta chegou, tudo isso contribui para o cara achar bom ou ruim, até porque pode ser tudo bom. Se na hora que ele pediu a conta, o garçom demorou 10, 20 minutos para levar a conta, isso já pode aborrecer o cliente a ponto do cara nem voltar mais. E aí, às vezes, o cara fala, pô, mas a jornada do cara foi perfeita até aqui. Então não é que tenha que ser perfeito o tempo inteiro, mas se você não tiver números, e se você não tiver uma pesquisa, que é o que você falou, as coisas não conseguem ser perceptíveis para o dono do restaurante para que ele possa tomar ação. E aí, Exato. existe um conceito chamado o cliente oculto, que as grandes redes usam, né? Eles contratam uma empresa ou um profissional que chega com um checklist sem que as pessoas no restaurante percebam que ele está ali medindo esses pontos de contato, entendendo tudo que está acontecendo no restaurante, para que ele possa coletar dados e esses dados virem informação para que depois possam ser tomadas ações. E aí você tinha falado aí de um tal de resposta. As pessoas, provavelmente nem todo mundo que está escutando aqui ainda sabe o que, que é isso. O que, que é o resposta então e o que, que é essa solução? Como essa solução ajuda o dono de restaurante? Qual que é o paralelo que tem com esse cliente oculto que eu trouxe aqui? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito. O resposta o conceito do resposta, né, o que ele se propõe a fazer é ajudar realmente os donos de restaurante e os gestores dos restaurantes a entender o que está acontecendo com a experiência do cliente, né, monitorar isso, mas trazer isso através dos dados, de maneira mais usando o sistema 2. Lembra aquele sistema que eu falei mais analítico? E tirar um pouco da história da intuição. Né? Sempre vai ter que ter intuição, a intuição é muito boa, mas também ponderar isso para ver se de fato as coisas estão dando certo ou errado. Né? Então, o que o Resposta hoje já faz muitas coisas, mas a primeira coisa que ele faz e tem que ser o melhor, né? Eu sempre falo isso para o time também, que ele tem que ser o melhor em fazer, é ajudar o empresário a entender o que os clientes pensam sobre todos esses pontos da jornada. Então, como é que funciona na prática o Resposta? O Resposta a gente tem QR Code que deixa na mesa e tem tablets que a gente leva nas mesas. E aí o tablet vem já abertinho, vem a conta de um lado e vem o tablet do outro, e ali o cliente pode dar opinião sobre a experiência que teve no restaurante. E aí a gente tem muita tecnologia, inteligência artificial, que vai mudando essas perguntas, e aí a gente ajuda os empresários a ler esses resultados ao longo do tempo. Porque não adianta só fazer uma pesquisa, né? Você precisa entender o que está acontecendo ali. Então a gente compara o restaurante com outros do mercado, a gente tem no time gente que entende de dados, entende de gastronomia e hospitalidade para poder ajudar os restaurantes a como melhorar aqueles indicadores. Né? Só que ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está construindo bancos de dados, criando ferramentas de CRM, de relacionamento. Porque já que a gente está entrando em contato, conversando com o cliente para ajudar a melhorar o restaurante, a gente pode também entrar em contato e conversar para atrair, para fazer com que esse cliente venha mais vezes, para que a gente consiga formar melhor essa tribo que a gente falou. E isso tudo é um custo bem acessível, essa é a proposta. Então hoje a gente atende 700, a gente brinca até no slogan, que o Resposta cabe no orçamento, no bolso de qualquer restaurante.
Porque a gente tem desde clientes assim, se você olhar, nossa, com tickets médios incríveis, chefes muito Dá para famosos, falar redes aí o muito nome grandes. de alguns clientes, ô Gustavo? Eu não sei se... Clientes nossos, sim. Depois, se vocês tiverem mais interesse na resposta, em resposta.app ou resposta.com.br, tem alguns exemplos de clientes, mas é cliente nosso, o Grupo Trigo, num restaurante chamado Gourmet, aqui no Rio de Janeiro, um restaurante super importante. A Companhia Tradicional de Comércio em São Paulo, que é dona da Pizzaria do Brás, do Pirajá, do Astro, lanchonete da cidade, a Pizzaria 1900, vamos falar também de clientes que a gente tem até em comum no portal, né? Verdade. A 1900, a Casa Graviola, do Abner. Então a gente tem e a gente tem desde o Banzeiro, por exemplo, que é um restaurante que vem de Manaus e agora está em São Paulo, que tem uma estrela Michelin também. Então a gente tem N Restaurante exemplos, né? Naga, o meu restaurante, a Francesinha, tem o Resposta também, A francesinha tem a resposta, por isso eu exatamente. posso falar com E propriedade, né? Porque eu sou cliente do Resposta e o Resposta me ajudou demais, Gustavo. Eu não sei o que você vai trazer agora, mas olha só. Eu me lembro que uma das maiores reclamações que eu tinha e que eu identifiquei a necessidade foi do ambiente. Eu não sei se você lembra, a gente tinha um ambiente muito restrito, o ambiente era pequeno. Você me chamou a atenção, falou, Marani, esse ambiente aqui tá me chamando a atenção, cara. E aí a gente quebrou tudo, fez uma reforma lá. E muito disso por causa do Resposta. A gente fez também, não sei se você lembra, a gente tava tendo um problema crônico com bebidas geladas. E a gente tinha um problema em alguns freezers lá que a gente não detectava isso. E o Resposta me mostrou, a gente fez a troca dos freezers, trouxe freezer novo e isso aí resolveu. E talvez eu nunca ficaria sabendo, porque às vezes tem muita a percepção subjetiva, como você trouxe, né, Gustavo? Porque às vezes um ou outro elemento ali que um garçom traz, que um cliente traz, mas a gente não tinha números para tomar decisão antes, né? Você lembra disso? lembro. E acho que você até como é um cara que está muito ligado à gestão, estava muito aberto ao feedback ali e tentar entender qual seria a forma de resolver, mesmo sabendo que teria que priorizar recursos, porque você tem N coisas para resolver, né? Então, assim, vamos tentar priorizar ao redor do que o cliente estava falando. Então, acho que esse exemplo da francesinha foi um exemplo muito bem conduzido aí por vocês, né? De escutar o cliente assim de peito aberto, né? E fazer a mudança e ver a resposta. A gente viu os indicadores melhorando e a francesinha se aproximou dos melhores do mercado, né? Quando vocês implementaram as mudanças. Eu acho que tem uma... Aí só para completar, assim, o Resposta ele é uma pesquisa de satisfação o tempo todo, para poder melhorar. Então, assim, os times fazem abertura de turno no dia seguinte com tudo que aconteceu no dia anterior. E isso que vai fazendo a melhora constante. É diferente de um cliente oculto. Um cliente oculto, é porque, cara, é uma operação muito cara, né, um cliente oculto. Então você manda 2, 3 vezes um cliente oculto e aí ele faz uma lista, um checklist. Não necessariamente ele representa o que está acontecendo no restaurante como um todo. O Resposta ele te dá muito mais força, porque te dá muito mais informação A em amostragem é escala, em muito volume maior, né? é muito maior. E aí você consegue se corrigir e ter muito mais exemplo. Eu acho que essa é a ideia. Não estou dizendo que o ideal é fazer, se tiver o dinheiro, faz as duas coisas. Faz o cliente oculto e faz o Resposta também. Mas faz alguma coisa, porque é aquilo que você falou. A resposta está na cabeça do empresário, mas está antes na cabeça da tua tribo. Porque se você está formando uma tribo, ela vai te ajudar a construir o teu restaurante. Não adianta você tentar criar o menu desde o início perfeito. Não, cria lá os 10 itens que você acha que está no caminho certo e deixa o teu cliente montar o resto com você. Muito Abre o legal coração isso. para poder construir. É muito mais barato e muito mais assertivo. Muito legal isso. Ô Gustavo, eu tenho certeza que está passando na cabeça do empresário assim. Será que essa solução é gratuita? Por que eu devo investir em uma solução como essa, ao invés de fazer um questionário no papel ou no Google Forms? Eu sei a resposta, mas eu queria escutar de você aqui no podcast. Por que as grandes redes investem no Resposta? Por que alguns pequenos restaurantes, de pessoas que já estão mais antenadas, as pessoas que entendem a importância, já estão mais conscientes disso tudo que a gente está falando aqui,
fazem um investimento para trazer o Resposta para o restaurante. Qual é o diferencial competitivo? O que ele faz que um Google Forms não faz? Então, o que o Resposta ele está desenhado e o time todo treinado aqui para ajudar na interpretação dos dados também. E também trazer como você vai mudar a operação, né, ou ajudar vocês a pensar a operação para poder melhorar os indicadores. Então, um Google Forms, primeiro que você vai ter que criar as suas perguntas, né, e às vezes, assim, tem gente que sabe criar pergunta e tem gente que não sabe criar pergunta. Né? Então, você vai ter que criar as próprias perguntas e quando você criar elas, como é que você compara se aquilo é bom ou ruim? Quem vai te dar a informação? Que nem no médico. Você pode ir no laboratório e fazer todos os exames. Você vai conseguir ler sozinho? Não vai. Você não vai, né? Não vai. E olha que ainda tem a referência. O sangue está entre tanto e tanto. Você até vê a referência, mas você não vai arriscar. Você vai dar na mão de alguém que possa te ajudar. Então, por isso que os restaurantes optam pelo Resposta ao invés de um Google Forms. Porque ele sabe que ali é uma empresa que está acumulando conhecimento de mercado e está ajudando efetivamente a trazer dados e insights. Então esse é o grande diferencial. Esse é pela razão do produto, né? Por que o produto é melhor do que um Google Forms? E tem a razão do entendimento do impacto no faturamento. Porque a gente sabe, quantas pessoas passam num restaurante todo mês? Antes da pandemia, daqui a pouco vai voltar a acontecer, 3 mil, 5 mil pessoas passam no restaurante todo mês. Mas na verdade, não é um monte de númerozinho que está passando ali. São as mesmas pessoas, Marani, em muitos casos. Então 70% do público é recorrente. Então você está num negócio que é de venda recorrente. Você não pode ignorar o feedback de 1 ou 2 e falar, não, esse aqui é só 1 ou 2. Esse 1, ele está indo 10 vezes e ele vai trazer mais 10, 20 amigos. Então você está num negócio que é de networking, de rede, né, de tribo que a gente falou. Então o que os empresários, mesmo os pequenos, fazem? Cara, não tem. Se eu controlar a experiência do cliente a um custo acessível, que é o que o Resposta cobra hoje, né, o meu impacto no faturamento é gigantesco. Não tem por que não fazer. Cara, o que você está falando, olha só, para as pessoas que estão escutando a gente aqui agora, se você está assistindo no YouTube, já dá um curtir aí. Se você está escutando no Spotify, assina o nosso podcast aí para você ser avisado de todos os outros capítulos. Que o Gustavo falou é que cada cliente é importante na composição do seu faturamento e, claro, na composição geral do seu restaurante também. Vamos fazer uma conta simples, uma conta de padaria aqui, ó. Se você tem um cliente que te visita 10 vezes por ano, que relativamente é uma recorrência baixa, tá? Mas vamos lá, 10 vezes por ano. Se a conta dele dá um ticket médio por mesa, né, de R$200, que também é um ticket considerado baixo, você tem aí um faturamento de R$2.000 por ano. Se você perdeu 10 clientes, que na conta relativa parece muito pouco, né, em número absoluto parece muito pouco, você perdeu R$20.000 por ano de faturamento se você perder apenas 10 clientes. Isso sem contar que existe um boca a boca muito forte e talvez ele vai contar para os amigos que ele foi mal recebido, que ele não teve uma experiência legal. Então o impacto de perder 10 clientes em um ano, a gente falou aqui de 20 mil, que pode ser muito maior do que isso. Mas talvez se você perder 100 clientes, você está perdendo um faturamento de R$200.000 por ano, né, Gustavo? E um número de 100 clientes em número absoluto, é um número muito pequeno, que você falou aqui de 5 mil clientes passando em um restaurante em um mês. Então 100 clientes parece pouco, mas o impacto é absurdo, né? Por isso que é o que a gente fala aqui, investir em experiência do cliente, treinamento, tem um impacto direto no faturamento, né? Então assim, não é sobre tecnologia, é sobre hospitalidade. Né? É sobre aprender a receber bem e fazer com que as pessoas queiram voltar no restaurante. E aí esse investimento para se fazer, a tecnologia tem que ajudar a hospitalidade. Não podemos colocar a tecnologia na frente da hospitalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil de público, um perfil de tribo lá, e eu decido, agora eu vou colocar o menu, que é super legal também, eu vou colocar o menu na mesa, num tablet na mesa, e vou tirar um pouco das equipes atenderem. Se aquele público não tem um bom fit com esse tipo de hospitalidade, você está dando um tiro no pé. Porque você tem que primeiro pensar no teu cliente, no que você está se propondo a fazer, e depois pensar
como fazer isso ser viável, né? Então, por isso que qualquer ferramenta, pode ser o Google Forms também, de experiência do cliente, no dia 1 já começa a dar retorno violento no faturamento. Só que é de longo prazo, é que nem a história do juro composto, sabe? Quando você vai investindo um pouquinho, daqui a pouco quando você vê o cara tá rico, é o que está acontecendo. O cara que investe com carinho no cliente todo dia, daqui a pouco tá rico. Agora, o cara que não investe porque fala, não vai fazer diferença um ou dois, daqui a pouco tá pobre. É incrível isso, é verdade. A gente precisa observar porque cada detalhe, tanto na experiência quanto na composição, faz toda a diferença. Eu queria, Gustavo, falar um pouquinho, a gente já está caminhando aqui para o final do podcast, já está passando, voando aqui, mas tudo que a gente falou aqui está ligado a um indicador muito importante chamado NPS, que o Resposta, inclusive, trata de uma maneira incrível. O que é o NPS? Para que ele serve e qual é a relevância, né? Por que a gente está falando aqui de NPS? Qual é a relevância desse indicador? Tá. Então, o NPS foi um indicador criado por um professor de Harvard, né? E o NPS ele tem um outro nome que chama pergunta definitiva. NPS significa Net Promoter Score, né? E ele está tentando medir o percentual de promotores e detratores do seu negócio, né? E aí quando a gente fala do conceito de tribo, o percentual de gente que vai estar lá recomendando o teu restaurante para um amigo ou para um familiar. Tem uma metodologia. Era isso que eu ia perguntar, o que é promotor e o que é detrator? Eu acho que as pessoas ainda não sabem. É muito simples, vocês já devem ter visto em alguma pesquisa de satisfação isso, de 0 a 10, se você recomenda aquele negócio ou restaurante para os amigos e familiares. Quando a pessoa coloca 9 ou 10 na nota, ela fala assim, eu recomendo 9 ou 10. Significa que ela é uma promotora, ela vai falar bem do negócio. Se ela coloca 7 ou 8, a gente entende que aquela pessoa ainda não é uma promotora. Ela está meio neutra, né? Nem gosta muito, nem gosta, nem desgosta. E de 0 a 6 a gente chama que é um detrator. Provavelmente ela não vai querer isso. Alguém dá a ideia de ir no restaurante, a pessoa vai falar, olha, eu não vou lá, não é um lugar que eu curto e tal. Então, a gente vai medir essa pergunta para vários clientes e vai calcular o percentual de gente que está dando 9 e 10 e diminuir do percentual de gente que está dando de 0 a 6. A gente vai diminuir esses percentuais e calcular o Net Promoter Score, que é o percentual de quem promove menos o percentual de quem não promove, ou diz que não recomendaria. E ele é super importante, e por isso que ele tem esse nome da pergunta definitiva, porque ele tenta abraçar tudo que está acontecendo ali no restaurante. Porque no fim do dia, se você recomenda o negócio para um amigo, mesmo pode ter tido um problema. Imagina que caiu a mesa estava suja, o que não pode acontecer, mas a mesa estivesse suja, mas mesmo assim no final você recomenda, significa a experiência como um todo, tá? Mesmo tendo algum atrito ou não, valeu a pena e pode ser propagada, né, para as outras pessoas. Então por isso que a gente chama de um dos indicadores mais importantes de marca, né, de um restaurante. E pode acontecer de você ter um restaurante todo certinho, que não erra em nada, e ter um nível de recomendação mais baixo. Aí o que você tem que fazer? Revisitar o conceito. Então você realmente vai ter que dar uma mudada para ter algum diferencial para você ser recomendável. E não é só ficar acertando o dia a dia da operação. E pode acontecer o contrário também, você ter um restaurante que é altamente recomendável, principalmente quando você inaugura, porque o conceito é incrível, mas você não consegue executar direito. Então a pessoa já recomenda, mas ele está cada vez errando, vai ter uma vida curta. Então esse indicador assim, é super importante. Até lá no Instagram do Resposta você pode entrar no link e tem um guia sobre o NPS que a gente fez lá para explicar como aplicar a metodologia do NPS, como entender essa pergunta. E de novo, a tecnologia hoje permite que a Apple e o seu restaurante possam usar a mesma pergunta, a mesma metodologia para gerir o negócio. Cara, nada como um especialista, né? Eu fiquei aqui viajando quando você estava explicando o NPS, eu trabalho com o NPS há muito tempo, falo do NPS, eu mostro a importância para os líderes de medir o NPS, só que você trouxe com uma clareza muito legal, Gustavo, de uma forma sucinta, direta, para todo mundo entender, e realmente o NPS é um indicador indispensável para quem tem
um negócio, para quem tem um restaurante. Essa medição do NPS aí é realmente indispensável. Gustavo, como é que as pessoas te encontram? Eu quero saber como é que elas te encontram. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui sobre a experiência do cliente, sobre todo esse apanhado, tudo que você tem visto no mercado, qual é a real importância da experiência, e quero que você deixe aqui como é que as pessoas te encontram, como é que elas encontram resposta, se eu posso testar a solução, se tem um teste grátis, se não tem, como é que funciona isso lá? Legal. Assim, a mensagem que eu vou deixar é assim, primeiro, está nesse momento aqui que a gente ainda está no processo de pandemia, muito fechamento, muita restrição, realmente dá parabéns aí a todo dono de restaurante que está sendo tão resiliente, né? Nesse momento, assim, é muito... Às vezes a gente tá falando aqui da experiência do cliente, de indicadores, de coisas até que não se faz hoje, mas fazer o que já era o básico hoje está extremamente desafiador. Então, estou dando parabéns a todos os seus ouvintes aí, donos de restaurante, pela resiliência. E aí a mensagem que eu poderia dar é uma dica, assim, aproveitem que a tecnologia agora pode ajudar vocês a monitorar a questão da experiência do cliente, a gerar um banco de dados, né, para que vocês possam crescer digitalmente. Essa é uma oportunidade meio única, né? E eu tenho propriedade para falar aqui. É a minoria dos restaurantes que estão fazendo isso. Então, dado que é a minoria, vai ter um benefício grande investir nisso agora. Então, quando vocês têm acesso lá no portal, nas atividades que o Marani lá ensina, ou uma ferramenta como Resposta, ou outras ferramentas, isso vai se pagar muito rápido, né? Porque é uma oportunidade única que vocês estão tendo de medir a experiência do cliente e também fazer um marketing digital enquanto está num preço razoável. Se a gente pegar os preços de anúncio dos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais caro se anunciar proporcionalmente um restaurante americano, anunciar nos Estados Unidos do que hoje no Brasil. Então vocês estão com uma oportunidade única que é para aproveitar. E pensar sempre o seu negócio como uma tribo e um negócio de receita recorrente. Cada cliente importa, né? E é assim que vocês conseguem fazer o sucesso no longo prazo. Aí vou fazer um pouco do jabá ali, né, que a gente estava comentando, você estava me perguntando como encontra o Resposta e tal. Bom, a gente tem um site que é o resposta.app, e lá tem muita informação, inclusive tem uma parte de resposta educação, onde a gente faz só alguns conteúdos ali de experiência do cliente, ligado à experiência do cliente, que é a nossa especialidade. E lá vocês podem preencher um formulário e o meu time vai entrar em contato e vocês podem testar por 30 dias gratuitos. A gente confia tanto na história do retorno que isso dá. Vocês podem testar por 30 dias gratuitos, gostando, vocês passam a ser clientes do Resposta. E também podem seguir o Instagram do Resposta, que é RespostaBR, né? E lá vocês têm bastante conteúdo ligado à experiência do cliente, né? E também à gestão, como mexer com os times e com o produto para agregar cada vez mais na experiência do cliente. Que legal, Gustavo. Quero te agradecer pelo seu tempo, pelo carinho que você tem aqui com o portal. A gente acabou fazendo uma amizade legal demais aí. Eu te considero um cara foda. E galera, isso aqui não é publi não, tá? Eu realmente sou cliente do Resposta, adoro Resposta e fiquei muito feliz de ter a oportunidade de trazer o Gustavo aqui para bater um papo com a gente, porque é um dos caras que mais conhecem desse assunto de experiência do cliente que eu conheço. Então, eu tenho que trazer os meus amigos para apresentar para vocês, né? Gustavo, valeu demais. E para você que escutou a gente aqui, deixa um curtir, dá um print nesse podcast, marca o @RespostaBR, marca também donos de restaurantes, eu vou te repostar aqui no nosso Instagram e a gente tá doido para saber o que você achou desse episódio. Então manda um direct para mim, manda um direct para o Gustavo também, se ficou alguma dúvida, manda um direct lá perguntando mais sobre a solução dele, entra em contato com o time dele, eu tenho certeza que eles vão te receber muito bem. Eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau!